Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui já nos preparando para a nossa live de hoje, com o nosso amigo presidente da Assembleia Legislativa, o nosso deputado Otelino Neto, que daqui a pouquinho ele já vai entrar e nós vamos hoje conversar. Eu pedi para ele, para a gente fazer o bate-papo de hoje e falarmos sobre a questão das fake news, um projeto que está aqui em Brasília sendo discutido, ainda não podemos levar para votação, mas a Assembleia Legislativa já avançou nesse debate. E, claro, a gente vai querer ouvi-lo para ver qual é a experiência, o que ele tem de concreto aí para nós, para a gente poder, inclusive, aproveitar, sugerir, formular aqui para o relator, que é um grande amigo, parceiro, o senador Coronel. Ele é amigo nosso, eu também vou conversar com ele para a gente trocar algumas informações. Agora, claro que além desse tema, eu vou aproveitar para falar para vocês sobre duas coisas importantes. Uma é sobre a relatoria do projeto das eleições, que eu fui designado como relator. Então é importante nós estarmos aí antenados, né, por conta desse projeto, que vai ajudar e muito as votações sobre a eleição, porque a gente vai discutir a data, e aí sobre data é importante a gente já esclarecer que na semana que vem o Senado já pretende votar o texto principal, então nós vamos também já esclarecer aqui para vocês. E aproveitar, eu estou aqui vendo alguns internautas que estão perguntando sobre a taxa de consignados, né? Então, eu queria já também falar para eles, aproveitar que eles estão, que nós temos uma informação para dar também para os consignados sobre o assunto dos 5%, e aí nós vamos já esclarecer aqui para vocês. O nosso presidente Otelino acabou de entrar, está ali arrumando seu celular. Seja bem-vindo, Otelino. Ele vai ali virar o telefone agora. Eu tô na posição invertida da sua, senador. Aí Vossa Excelência vai virar aí o seu telefone. Pronto. Agora estamos juntos. Antes de você entrar aí, Otelino, eu estava falando que nós publicamos... nós combinamos para falar sobre as fake news, né? Um projeto que está tramitando aqui no Senado Federal e que o senador Ângelo Coronel é o nosso relator. Nós estamos trocando muitas ideias com ele e vamos avançar. Hoje eu combinei contigo para a gente falar sobre as fake news, o projeto aí do Maranhão, né? E que a gente tinha combinado para pegar aí a experiência e ouvir as suas opiniões e daí a gente poder ajudar a construir, quem sabe, até a experiência do texto de vocês aí no Maranhão, a gente poder trazer para cá, para Brasília. E aí eu aproveitei aqui para falar para o pessoal que já entrou, que nós também vamos aproveitar para falar de um assunto do momento, que é sobre o adiamento das eleições. Eu fui designado para ser o relator desse projeto importante, né? E esse projeto é importante por quê? Porque ele vai decidir a questão do adiamento e para quando as eleições. E eu quero aproveitar também, no dia de ontem, nós tivemos um projeto, uma medida provisória, e que aqui muitos internautas, alguns eu até conheço e outros eu sei o motivo porque estão chateados com a nossa posição, mas só para deixar claro, qualquer tipo de aumento de margem de consignado para comprometer o dinheiro do nosso aposentado, mais do que já atualmente são 35%, não conte comigo e por uma razão muito clara. E eu estou aqui de forma aberta para falar minha opinião e dizer o que nós defendemos. E é o livre exercício do mandato e, claro, das posições. Não adianta achar que na pressão ou querendo me intimidar vão simplesmente me calar. Tá? Primeiro, o INSS está lá, não sou eu que estou dizendo,
falou que dos 34 bilhões de servidores aposentados, 34 bilhões de operações feitas no ano passado, 2019, 23 delas, 23 bilhões, são de pessoas que recebem até um salário mínimo. Esse um salário mínimo desse servidor, quando ele faz o empréstimo dele, ele simplesmente, quando termina de fazer esse empréstimo, ele fica todo mês com 35% menos do dinheiro dele. Ou seja, é a renda principal dele comprometida. Sabe qual é a média? A média que cada um desse passa para pagar uma dívida dessa? Chega a 7 anos para poder para quitar a sua dívida. Qual é o maior problema? Cada ano que se tem um aumento do salário, abre uma margem nova. Aí o aposentado ou pensionista vai lá e, de novo, faz um outro empréstimo. E com isso ele simplesmente empurra para frente. Se nós estamos hoje trabalhando para ajudar esses aposentados, então, claro que eu não posso abrir a porta para ele aumentar a dívida. Nós temos que diminuir a dívida dele. Como é que diminui ou, pelo menos, se engessa, se dá uma paralisada? É o projeto que está tramitando e que vai ser votado no dia de amanhã. O presidente Davi Alcolumbre já chamou a sessão para amanhã. Nós vamos votar o projeto do senador Otto Alencar. Esse projeto é relatado pelo senador Oriovisto e ele é muito importante. Por quê? Porque ele suspende o pagamento de consignado durante a pandemia. Esse é o caminho correto. Porque na hora que o aposentado paga lá 300, 400, 500 reais por mês para empréstimo e está suspenso, ele pega esse dinheiro e joga de novo no mercado. Mas aí não é um dinheiro que ele teve que fazer uma nova conta. É um dinheiro que essa conta que ele deixa de pagar agora, ela vai para o final do empréstimo dele. Ou seja, esses 4, 5 meses que nós vamos trazer, que nós vamos tirar de lá, é o dinheiro que ele poderia estar pegando emprestado e não vai se endividar novamente. Então, esse esclarecimento está feito. Amanhã será votado esse projeto, tá? Eu sei que os bancos, eu sei que os operadores, eu sei que a turma que trabalha, todos os profissionais que trabalham nessa área estão chateados. Mas o meu mandato e a luta que eu tive para chegar aqui não foi com compromisso com nenhuma empresa de crédito, foi com o trabalhador. E aí amanhã, quando a gente aprovar esse projeto e mandar para a Câmara, que a Câmara também está aguardando, e o presidente sancionar, e a gente puder liberar os que estão devendo consignado, liberar ele dessas taxas, eu tenho certeza que eles vão entender que é muito importante, que foi uma ação tranquila. Então, presidente Otelino, a palavra está com um amigo, eu queria ir lhe ouvir a sua avaliação política e também, claro, nós vamos discutir aí sobre o adiamento das eleições. Então, é muito importante a gente ouvir também a Assembleia, os deputados, eu estou à sua disposição. Vai ser semana que vem esse projeto e, claro, que a gente vai estar abertos para conversar com Vossa Excelência também. Senador, hoje você, naturalmente, vocês já estão tratando desse assunto da possibilidade de adiamento das eleições, né? A perspectiva é de que já tenha uma definição até na semana que vem? A nossa ideia é fazer a última rodada na segunda-feira, numa sessão para ouvir mais representantes da área, tanto da OAB quanto dos municípios. De repente, a gente pode convidar uns 2, 3 presidentes das assembleias estaduais para também darem as suas opiniões, que são representantes do parlamento estadual. E aí a nossa ideia, dando tudo certo, é votar essa PEC já na semana que vem, a parte do Senado. De lá a gente já envia para a Câmara. Entendi. Muito bem, nós ficamos de conversar um pouco hoje sobre a Lei 11.277, que eu promulguei ontem, e coincidentemente sou o autor do projeto de lei, que já foi convertido em lei. E é um tema muito atual, um tema que é um tema que provoca debates nacionais. E acho que é importante que nós discutamos isso, primeiro para tirar algumas dúvidas e para combater alguns fake news sobre esta lei estadual que cria instrumentos de punição a quem produz e distribui a fake news. Primeira coisa,
A lei, ela nem de longe, e isso está expresso no texto da lei, basta procurar no Diário da Assembleia ou no Diário Oficial do Estado, a Lei 11.277, de 10 de junho de 2020, está expresso que de nenhuma forma tem por objetivo tolher a opinião de alguém. Qualquer um pode dizer que gosta, que não gosta do deputado Otelino, do senador Everton, de qualquer político, de qualquer profissional, enfim, emitir sua opinião. O que nós estamos falando aqui é de fake news, em especial neste período de pandemia. Eu já vi, o Everton você já deve ter visto, e muitos dos que estão nos acompanhando também, diversas notícias falsas que provocaram muitos prejuízos para milhares de pessoas. Sofrimento desnecessário, tensão desnecessária, deve inclusive ter e pode ter provocado perdas de vidas. E infelizmente, essa coisa da fake news tomou um volume muito grande. Então, essa lei estadual, na minha avaliação, é um avanço, porque ela garante, claro, aquilo que já está na Constituição Federal Brasileira, que é a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, mas ela cria um instrumento objetivo de punição àqueles que produzirem notícias falsas e também para aqueles que distribuírem, ou seja, compartilharem notícias comprovadamente falsas. Aqui no caso do Maranhão, a multa é de R$ 1.200 a R$ 10.000. E a proporção que houver reincidência, essas multas, elas podem, inclusive, elas são cumulativas e podem ser dobradas. Então, na minha avaliação, um projeto importante. E eu queria, já contextualizando não só o nosso projeto, aqui, Everton, te ouvir um pouco sobre a nossa lei, aliás, e sobre esse contexto nacional. Nós vimos hoje, por exemplo, o Supremo decidir, já por maioria, a legalidade deste inquérito que apura episódios apura fake news e a organização disso no sentido de tentar constranger o Supremo Tribunal Federal e ameaçar o Estado Democrático de Direito. Eu não tenho dúvida que foi um momento importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu na vida do país, Otelino, sobre essa questão do inquérito que tramita aqui. Mas não é apenas o inquérito da fake news. Nós temos uma CPMI que está em vigor. Nós estamos trabalhando ela para poder voltar urgentemente às sessões e às deliberações dela. Há hoje um cerco forte para se descobrir quem são os patrocinadores dessas fakes, desses robôs, e a gente poder de verdade colocar cada um com o seu CPF, com o seu rosto na tela. Porque o que é importante, e aí o que eu tenho dito para o senador Coronel nós precisamos, nesse combate à fake news, é só o quê? É você tirar do anonimato. É você acabar com essa sensação de que achar que o mundo digital você pode fazer o que quiser e falar o que quiser e de forma irresponsável, inclusive leviana, e ficar por isso mesmo. Então agora, neste momento, nós temos quantas pessoas que já estão presas nesse país, tem quantas pessoas que já quebraram o sigilo fiscal nesse país, de gente que achava que era intocável. Então agora é hora de começar a dizer, não é assim. Tá? Todo mundo tem liberdade e livre condição de expressar o seu sentimento. Agora, não para nós simplesmente sairmos espalhando inverdades ou simplesmente cometendo crimes, porque espalhar notícia falsa é crime. Então nós aqui combatemos as coisas de frente, é assim que deve se funcionar. Como é que nós sempre fizemos os nossos debates? Quem concorda e quem não concorda? De frente. Então eu mesmo falava sobre esse debate que a gente está tendo aí nacional com a questão de quem acha que liberar e endividar e deixar aí um aposentado aí mais 5, 7 anos aí sem receber seu salário integral é bom para ele, bom para a vida dele, porque é impressionante. Por exemplo, agora nessa discussão do consignado, Otelino, que eu não vi essa mobilização ou essas mesmas pessoas falando em defesa deles na hora da reforma da Previdência. Né? Porque na hora da reforma da Previdência, que estavam lá tirando o direito dos trabalhadores, desses aposentados, muita gente que inclusive representa empresa de crédito, eu não vi eles falando lá de nada. Né? Assim, pelo contrário, passou batido. Então, assim, cada um só defende a hora que acha que é a sua melhor opção ou a sua conveniência.
Então, ideia de convicções, ideia de posições, cada um vai ter, e isso é tranquilo. Agora, de frente, né? De frente, não a forma como está acontecendo. Então, aí na Assembleia, eu acho que vai ser, sem dúvida nenhuma, está sendo uma referência no Brasil, né? Porque já é os outros estados começam a também a cuidar e também a utilizar exemplos bons que estão acontecendo. Então, eu acredito que alguns pontos aí, vocês tiveram debate, por exemplo, sobre a constitucionalidade, o que é que vai poder utilizar como lei estadual sem ferir a questão federal, ou não precisou entrar em pontos mais polêmicos? Não, nós evitamos avançar em alguns aspectos, até porque tem um limite aí da questão da competência. Mas, no que diz respeito a essa lei estadual, a nossa consultoria da Assembleia nos deu parecer pela constitucionalidade, foram feitos alguns ajustes do texto original para que tivéssemos um texto final com menos possibilidade de questionamentos. E aí uma pessoa nos perguntou aqui que está assistindo a live se esta lei tem um efeito criminal. Não, a lei ela tem apenas um efeito civil, digamos assim. Ela passa a ter, ela estabeleceu um instrumento pecuniário de punição para quem produzir e compartilhar fake news, que é a multa de R$ 1.200 a R$ 10.000. E é preciso que as pessoas entendam. Eu vi a maior parte dos comentários que eu vi nas minhas redes sobre a lei das fake news, a lei estadual das fake news, foi comentário positivo, porque boa parte da sociedade hoje já se incomoda com isso. Porque nós precisamos entender que fake news não atinge só o político. Existe uma coisa, um segmento minoritário, mas é um segmento da sociedade que rejeita a política. Tudo bem, é o direito que cada um tem de rejeitar a política, de gostar de político, de não gostar. Isso é uma coisa muito pessoal. Muito embora não exista, na minha avaliação, nenhum jeito de você mudar a política que não seja participando dela. Ou como um agente direto, se candidatando, ou principalmente votando bem. Mas assim, cada um gosta do que acha que deve gostar. Mas as fake news, elas hoje podem atingir um político que a pessoa não goste. Mas amanhã, qualquer um pode ser vítima de fake news. Não precisa ser um político. Pode ser aquele profissional liberal que tem a sua vida ali muito acomodada, que não tem exposição pública, pode ser vítima de uma fake news em razão de alguém que, porventura, não tem uma simpatia. Pode ser qualquer cidadão está direito a isso. Então, quando se cria o instrumento desta lei para coibir a fake news, não é para proteger os políticos. Até porque nós, parlamentares, eu, deputado estadual, os senadores, os deputados federais, nós temos, no que diz respeito àquilo que falamos na tribuna, nós temos a garantia constitucional de poder dizer aquilo que pensamos na tribuna dos parlamentos. Agora, claro que mesmo nós, e aí isso é uma coisa que é preciso pontuar, que temos o que chama de imunidade parlamentar para o que dizemos, nós precisamos ter responsabilidade, porque as nossas vozes, por nós representarmos, nós sermos representantes eleitos pelo povo, acaba que o que nós dizemos tem uma repercussão ampliada. Mas, então, a lei das fake news ela não é para proteger político, é para proteger a sociedade, que muitas vezes se vê agredida por notícias falsas. Ontem mesmo teve um crime bárbaro aqui em São Luís, um crime absolutamente injustificável, que foi um rapaz de 40 anos, um jovem senhor chamado Diogo, que saiu de casa, ao que parece teve uma discussão de trânsito e acabou sendo assassinado. Pois, além de chocar toda a sociedade aquilo, meia hora depois, 40 minutos, tinha uma foto de um sujeito que já era tido naquele anúncio como o assassino. 10, 15 minutos depois, já chegou o desmentido no grupo de WhatsApp, dizendo que aquele ali não era o assassino, que aquele era uma pessoa que tinha passado por um problema de saúde, tinham publicado a foto. Um exemplo concreto de como essa lei ela não é para nos proteger, é para proteger a sociedade. E isso é perigoso, né? Porque como já aconteceram vários casos
lá de reitor de universidade, chefe de família. Esse rapaz de ontem, desse bárbaro assassinato por conta de uma briga besta de trânsito, o rapaz saindo do prédio dele, enfim, tirar a vida do outro por conta disso, olha só o nível que nós chegamos. Eu tenho dito que nessa pandemia, simplesmente as pessoas teriam a oportunidade, ou podem ter a oportunidade de sair melhor, né? Saírem mais humanas. Mas a gente percebe que ainda há uma disseminação muito grande de ódio, de esse fosso da ditadura do pensamento único. É só o que você concorda é que está certo, o que não tiver, você bota para fora e acaba com a pessoa e tira, né, a vida dela. Já pensou se esse rapaz tivesse sido pego por coincidência naquela região e até provar que ele não tinha nada a ver com esse assassinato, quem sabe, tinham tirado até a vida dele e tinha acabado aí com uma outra família. Então é muito triste esse acontecimento de ontem, assim como está triste também esse acontecimento diário. Nós temos aí milhares já de pessoas mortas no Brasil e nós sabemos que depois dessa crise ela vai acentuar ainda mais, a crise sanitária vai acentuar ainda mais a crise financeira, né? Então, a turma que acha que vai, repito, fazer com que nesse momento de crise financeira, onde nós temos aí um monte de gente vulnerável, 23 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo, que estão aí desesperados para saber como que vão fazer para sair dessas verdadeira roleta russa que envolveram eles, né? Não achem que vai ser de qualquer jeito que irão fazer com que a gente ceda na luta do nosso mandato. Você conhece a nossa luta, Otelino. Eu que vim de um estado combatendo um grupo como o nosso, que a gente combateu ali, o grupo que mandou no Maranhão durante 4 anos, oligárquico, dono de Globo, dono de tudo, né? E nós não tivemos medo de lutar pelas nossas posições. Imagine achar que, por conta de interesses de A, de B ou de C, que não seja o que você realmente acredita, achar que vai fazer com que a gente volte atrás ou se acovarde, não tem perigo disso acontecer. Então nós vamos saber manter nossas posições. Contra fake news iremos ser duros, né? Não dá para a gente trabalhar achando que esses criminosos que ficam atrás das redes, achando que pode acabar e destruir com uma família ou caluniar, fica por isso mesmo. Então eu não tenho esse problema, né, de fazer esse enfrentamento. Não cheguei até aqui com medo e muito menos fazer o mandato com medo. Não temos patrões, né, do alto clero, de empresário, de banqueiro, de representante de quem quer que seja do sistema financeiro, tá? Nosso público e nossa luta sempre foi lá na base, a nossa vida sempre foi essa e sempre tivemos uma posição coerente, né? Basta pegar as posições que o nosso partido sempre teve. Eu sou do PCdoB, do PDT, o Otelino é do PCdoB. Então, o meu partido, o PDT, tem uma luta histórica, né? Não é de agora. E eu estou desde o meu primeiro partido da minha vida foi o PDT, então a gente sempre defendeu, não é uma bandeira inventada em pandemia. As bandeiras que a gente defende são bandeiras orgânicas, bandeiras que lutaram, brasileiros lutaram por ela, como Brizola, como Jackson, como vários outros, e nós estamos aqui seguindo a linha que nós sempre acreditamos e não vamos ceder por achar que A ou B ficou desconfortável com as nossas posições. Mas eu quero aqui te agradecer, Otelino, e também pedir aí a tua opinião a respeito da data das eleições, esse projeto que eu vou ser o relator, e devemos votar já na semana que vem. Então, o que você está pensando aí? Porque teve a reunião ontem, e nessa reunião com os líderes do Senado, com os líderes da Câmara e com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, tiveram também os cientistas. Então, é o que eu tenho dito. A reunião de ontem foi uma reunião com a ciência, não foi a reunião com políticos. Os políticos estavam ouvindo a ciência. Então, lá estava o Davi Wippe, que é o infectologista, ex-diretor executivo do Instituto do Coração, lá de São Paulo, todo mundo conhece ele. O Paulo Lotufo, que é epidemiologista e professor da Universidade de São Paulo. A Ana Ribeiro, outra epidemiologista e do Observatório do Covid-19.
o Esper Carlas, que é infectologista do Departamento de Moléstias e Moléstias Infecciosas e Parasitas da Faculdade de Medicina de São Paulo. O Clove Arnes estava presente também da Sociedade Brasileira de Infectologia. O Gonçalo Vecini Neto, também sanitarista e fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa. O Átila Lamarino, que é biólogo, doutor em microbiologia da Universidade de São Paulo, e ele é cientista, divulgador desses temas, desses debates na internet. E o Roberto Cranel, que é físico, teórico, especialista em modelagem epidemiológica. Todos eles, Atelino, falaram que não dá para realizar a eleição em outubro. E agora? Né? Temos que discutir uma nova data, porque não dá para deixar solto. Você tem já alguma opinião? Bom, eu, assim, a opinião enquanto militante político é de que sempre mexer numa data de uma eleição é algo que não é bom. Nós temos já um histórico de um calendário já estabelecido, ou seja, nós já sabemos anos antes qual vai ser o dia da eleição, e não é definitivamente algo positivo ter que mudar a eleição, ter que mudar a data da eleição. Todavia, nós vivemos um momento ímpar no Brasil e precisamos considerar isso. Eu já até tenho dito a alguns amigos que determinadas discussões elas são mais médicas do que de políticos. Por exemplo, que é um tema que não merece que a gente discuta agora aqui, o uso da hidroxicloroquina, que é recomendada, não é e tal. Eu tenho conversado com os amigos e tenho dito, olha, esse é um assunto que não cabe a nós, deputados, senadores, discutirmos isso, porque quem tem que nos dar uma informação sobre isso e quem vai prescrever ou não prescrever são os médicos. Agora, com relação às eleições, vejam, se você que está muito bem informado sobre essas discussões e já recebeu esses especialistas, dentre os quais o médico Davi Uip, que é uma referência nacional na área de infectologia, e eles estão sinalizando que é importante adiar, eu acho que vocês devem levar em consideração esse elemento, considerando uma situação absolutamente excepcional. Aí vocês, claro, vão decidir aí se adiam por 20 dias, 30 dias, e acaba que nesse contexto que nós estamos vivendo, 20, 30 dias acaba tendo uma repercussão maior. Embora ache que nós poderíamos estar sofrendo menos com a pandemia se o nosso país tivesse, no âmbito nacional, uma condução equilibrada no que diz respeito ao combate à pandemia. Também não é um tema que nós tenhamos agora condições de discutir. Mas a minha sugestão, principalmente para você que será o relator da PEC no Senado, é de que ouça, claro, evidentemente, a opinião dos especialistas e que vocês, ao final, tenham a sensibilidade de fazer o crivo político disso. Porque o que nós não podemos pensar em hipótese alguma em alternativas que não são plausíveis e não estão previstas no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, adiamento de eleição, aliás, extensão de mandato, adiamento para o ano que vem. Acho que, ainda que se considere o adiamento, as eleições devem, em primeiro e segundo turno, ser concluídas dentro do ano de 2020. Entendi. Pois eu vou ouvir bastante, Otelino, os especialistas, ouvir toda a comunidade científica. Estou pedindo para eles já um diálogo, uma audiência, para a gente trocar algumas ideias. Vou passar o final de semana fazendo esse debate. Sem dúvida nenhuma é importante nós tomarmos essa decisão e, como eu disse hoje na sessão do Senado, o meu relatório será um relatório bem sucinto, bem simples. A gente vai tratar sobre data de eleição e o que for daqui para frente, depois de aprovado, os prazos também aproximados, tipo convenção e prazo de descompatibilização, e outros prazos a gente jogar na mesma proporção para frente, né? Se a eleição são... Ou seja, modificam-se todos os prazos. Não. A ideia é daqui para frente. Por exemplo, prazo de filiação. Nós não vamos mexer mais nisso porque já passou. Prazo de
Domicílio eleitoral. domicílio eleitoral. Também não tem porque você mexer que ainda está nisso. Então, assim, nós iremos colocar os prazos daí para frente. Por exemplo, as convenções não são de 20 de julho a 5 de agosto. Então, se ficar mesmo esse texto de novembro, então se coloca num período para mais para frente a convenção, para não ficar também muito largo, e aí entre a convenção e a campanha não poder acontecer, isso é muito ruim, até porque as convenções, muitos municípios não têm nem sequer como fazer convenção remota, né? Nós temos esse problema real. O Everton, essa coisa dessa diferença do Brasil, porque o Brasil são várias realidades dentro de um país. Eu vi a entrevista que o presidente do TSE, ministro Barroso, concedeu. Achei uma entrevista muito esclarecedora. Ele falou, contudo, que as campanhas elas já podem ser virtuais, já não precisa tanto da campanha presencial. Isso tem muita diferença de região para região. Aqui na nossa região, por exemplo, as campanhas elas têm um caráter presencial ainda muito forte. Ainda tem muito isso do contato do candidato com o eleitor. Ainda é muito intenso. No Maranhão, por exemplo, no nosso Maranhão, isso. E no Nordeste não é muito diferente, no Norte também. Então não dá para a gente ter uma fórmula única. Mas também achei interessante a fala dele, quando ele disse que não vai dar para o TSE baixar uma norma única para o Brasil todo. Por exemplo, o TSE inventar de dizer que não vai ter aglomeração em todos os municípios do Maranhão, ou, aliás, do Brasil. Ele disse na entrevista que consideraria essas diferenças regionais. Então, é preciso mesmo isso, porque em algum estado, vamos imaginar em São Paulo. Em São Paulo, imagino eu que já seja o nível de campanha virtual e utilizando redes sociais já atinja um percentual muito maior de eleitores. Aqui, na nossa região, o contato ainda é necessário. Enfim, esses detalhes, eles são importantes que vocês considerem na hora de tomar a decisão. E, claro, seria interessante que, como você já antecipou, que do que vem para frente, se a data da eleição, por exemplo, ela muda em um mês, que as datas das convenções, elas sejam modificadas proporcionalmente. Senão vai ficar um intervalo aí bem grande entre a convenção e a permissão para o início da campanha. Então, eu acho que esses ajustes aí é necessário que vocês olhem com bastante atenção. Eu tenho, hoje, durante a sessão, foram 28 senadores que deram as suas sugestões e opiniões. São vários tipos de pontos de vista. Claro que nós não vamos conseguir entrar em um acordo e num consenso jamais. Agora, não dá também para a gente desafiar a ciência. Como é que os especialistas infectologistas do Brasil estão dizendo uma coisa e nós iremos fazer diferente? Eu realmente não estou afim de colocar na conta essas vidas que podem ser perdidas numa questão de burocracia ou num problema real que a gente pode resolver adiando pelo menos a data, né? Ainda não se trata de adiamento de eleição, do mandato, mas sim de data, né? Que é onde acontece o escrutínio. Então houveram hoje de ideias de, por exemplo, de ampliar o horário, em vez de ser das 8 às 17, poder ser de 7 até às 19 horas. Teve já a proposta de ser 2, 3 dias a eleição por classes, por faixa etárias diferentes. Então, todas as ideias inimagináveis ou imagináveis se teve e se tem. Agora, nós precisamos ver qual é a melhor solução que nós vamos dar, no sentido de, primeiro, nós termos a democracia mantida. Só para você ter uma ideia, eu não sabia, um dia de eleição, a estrutura mobilizada em um dia de eleição entre alimentação, diária, custo, vigilância, tudo no Brasil todo, nós estamos falando de quase 200 milhões de reais. Então, se vai fazer 2 dias de eleição, nós estamos falando de 400. Se vai fazer 3 dias, são 600. Do dia, fora a logística, fora toda o custo que é isso, espalhar essas urnas e mobilizar os mesários e toda a estrutura da justiça eleitoral no Brasil afora. Não é fácil. Então, eu vou ouvir, claro, nós estamos tentando ver a melhor solução, né? Se não dá para ser outubro, nós vamos tentar ver se constrói para novembro
e deixar lá, de repente, um dispositivo autorizativo para o TSE para, caso a pandemia ainda não deixe acontecer a eleição em novembro, ela talvez chegar aí, ter o próprio TSE dentro dessa PEC a autorização para prorrogar novamente até dezembro, que é o prazo que termina os mandatos. Aí sim, se chegou dezembro, não teve como realizar a eleição, paciência, aí nós vamos fazer ou discutir a outra PEC, que é o que discute a prorrogação dos mandatos. Né? Então isso nós vamos ter que fazer de forma bastante serena e a gente espera contar aí com você nesse debate. Muito bem, eu acho que é importante fazer esse debate mesmo, mas, o Everton, nós estamos já pertinho de finalizar a nossa live e eu queria que a gente falasse rapidamente, em 3 a 5 minutos, sobre o projeto de uma lei de tua autoria que proíbe cortes de energia em véspera de final de semana e véspera de feriado. Por que eu estou provocando esse assunto? Esse é um assunto que ele foi muito debatido aqui no Maranhão. Nós, inclusive, ano passado, não aprovamos, não apreciamos no plenário uma lei semelhante a essa em razão da questão da competência. E este ano nós deliberamos aqui na Assembleia do Maranhão sobre especificamente corte no período da pandemia. São coisas diferentes. A lei, eu queria que tu comentasse rapidamente, a lei federal, ela é algo permanente. Ela, em definitivo, não é isso? Ela proíbe o corte às sextas-feiras e vésperas de feriado. A nossa, ela tem uma data de validade. Ela começa a valer agora, a partir da promulgação, e ela se encerra a partir do momento que se encerrar for revogado o decreto que estabelece calamidade pública no Maranhão por conta da pandemia. Fala para a gente aí rapidinho sobre essa lei que muito nos alegrou. Telino, ontem foi um dia, sem dúvida nenhuma, de muita felicidade e emoção, porque foi um projeto nosso de campanha. Eu cheguei a falar no programa eleitoral que nós iríamos lutar para acabar com essa humilhação dos nossos chefes de família, comerciantes, que tinha a sua energia cortada aí dia de sexta-feira ou véspera de feriado, e uma verdadeira humilhação, tirando muitas das vezes as condições dos chefes de família darem às suas famílias a dignidade mínima. Gente com a sua geladeira, com a carne lá dentro, ou um ventilador, enfim, o que fosse, com a energia cortada sexta-feira, 5 horas da tarde, e isso privava essa pessoa, esse cidadão, de ter esse serviço durante o final de semana. Então, ontem foi promulgada essa lei já está em vigor, e nós, a partir de agora, a ANEEL tem uma resolução que proíbe cortes de energia até dia 31 de julho, foi prorrogada, e aí nós vamos, a partir do dia 31 de julho, ou seja, 1º de agosto, nós iremos já colocar, ela já estará funcionando, porque ela já está em vigor agora. Então, a partir do dia 1º de agosto, a nossa lei, que é a lei número 14.015, ela vai dar essa segurança a esse cidadão que vai poder saber o seguinte: olha, eu estou com minha conta atrasada, se vai cortar tem que ser notificado, e esse corte não pode acontecer dia de sexta-feira e nem na véspera de um feriado. Então, a Assembleia foi importantíssima, porque foi de onde iniciou esse debate. Eu recebi esse documento através da sua presidência, provocado pelo deputado Neto Evangelista e pelo deputado Fernando Pessoa e a Comissão de Constituição e Justiça, Telino. E também o vereador Penha, que já estava com esse debate junto com os nossos vereadores em São Luís. Fiquei muito orgulhoso porque em menos de 1 ano e meio nós entregarmos um projeto desse valendo, agora é lei, né? Anote aí, Lei 14.015, é realmente muito importante. Sobre o FIES, que está sendo perguntado também, eu entrei com um projeto de lei, estamos lá num debate forte para tentar não só aditar o FIES, mas ampliar, nesse momento da pandemia, todos os beneficiários do FIES. Por quê? Porque nós sabemos que hoje é até 3 salários mínimos. Então, os 3 salários mínimos nós estamos tentando levantar para 12, para que as famílias de classe média possam também entrar e participar do programa e, com isso, aliviar
o bolso, aliviar as condições do chefe de família que está sem condição de pagar essa mensalidade do FIES. Muito bem, eu acho que a gente já pode concluir nossa live, né? A conversa é boa, se a gente for esticar muito, a gente não acaba hoje. Me disseste que ainda não encerrou a agenda de trabalho de hoje, então a gente pode deixar assunto acumulado para outro dia a gente fazer uma nova live sobre aquilo que nós temos conseguido produzir. Mas antes de encerrar, eu queria dizer que aqui no nosso estado, a maioria de quem está nos acompanhando é aqui do Maranhão, mas tem gente também de outros estados. A gente está experimentando uma experiência, a gente está experimentando uma situação nova, que é ter esse diálogo permanente com um representante no Senado. Aqui na Assembleia nós temos sempre demandado o Senado Federal, nas pessoas do senador Everton, da senadora Elisiane, temos sido sempre bem atendidos, e em especial nesse momento de crise, é necessário que cada um faça a sua parte. A Assembleia do Maranhão tem legislado no sentido de colaborar na luta contra o coronavírus, para que nós possamos superar o quanto antes as dificuldades, não só no aspecto da aprovação de leis que reduziram impostos sobre produtos que são utilizados no combate à pandemia, mas através de projetos de lei, como, por exemplo, o que determinou a redução das mensalidades escolares de 10% a 30% nas escolas particulares, tendo em vista que as aulas não são presenciais. Me refiro também à determinação da suspensão de corte de energia e água no período da pandemia. Enfim, muitos projetos para diminuir o sofrimento da população. E assim, quero fazer esse reconhecimento da sua atuação muito marcante aí no Senado. Para muitos, esta lei 14.015, de sua autoria, pode não ter muito valor, mas para milhões de brasileiros, e aqui no nosso estado isso é muito importante, ela tem um significado muito especial. Pessoas que têm as suas energias cortadas, e mesmo que paguem na sexta-feira, só vão ligar na segunda-feira ou na terça, e isso para o Maranhão é muito importante. Por isso quero finalizar essa nossa live te parabenizando por essa dedicação ao Maranhão. É muito bom experimentar pela primeira vez ter um senador trabalhando pelo nosso estado. Não, eu que agradeço, Otelino, nós estamos à disposição. Em respeito, claro, ao nosso povo do Maranhão e aos todos os que nos acompanham no Brasil, eu quero repetir novamente para um assunto que, além dos que a gente colocou, que todos são muito importantes, repetir um assunto que não vou aceitar em hipótese nenhuma que seja colocado palavra na minha boca. Tá? Primeiro, nós temos uma agenda forte no Congresso contra esses juros abusivos e contra os bancos. Tá? Eu sou o autor da lei que aumenta o imposto sobre a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, a CSLL. O senador Álvaro Dias é autor de um projeto importante que está nesse rol de projetos que a gente combinou de votar juntos, que trata sobre o cheque especial e o cartão de crédito. É uma agiotagem, é uma safadeza esses bancos que cobram um absurdo em cima do cartão de crédito e do cheque especial. E temos o projeto de amanhã, que será votado pelo senador Otto Alencar, o projeto do senador Otto Alencar, que será relatado pelo senador Oriovisto, que trata sobre a suspensão de pagamentos consignados no período da pandemia. Conjunto esse, votado e aprovado, aí você tem condição de tratar assuntos que vão ajudando no dia a dia, não só na economia, facilitando a vida dos nossos servidores, dos aposentados e do trabalhador como um todo, mas sem continuar com essa exploração que hoje é forte do sistema financeiro. Então, nós vamos amanhã estar juntos, vamos votar a suspensão dos consignados, do pagamento durante o período da pandemia. Já estamos cobrando a pauta do cheque, do cartão de cheque especial e do cartão de crédito, e vamos para cima da questão dos lucros abusivos dos bancos. Por que eu digo abusivo? Porque não é possível que o Brasil, aí cheio de comerciantes fechando suas portas, cheio de trabalhador se endividando,
e banco anunciando todo ano lucro de quase 100 bilhões de reais. No mínimo, é contraditório e nós precisamos avançar nisso. Fora isso, será apenas no diálogo e olhe lá. Se não for conversando, não adianta, porque na ameaça, na pressão, ou achar que de qualquer jeito a gente vai ceder, nós não iremos, porque o sistema financeiro ganha muito dinheiro nesse país e está na hora de eles fazerem a parte deles também. Aqui, Everton, nós já é lei também a suspensão do pagamento dos consignados durante o período da pandemia. Já está, inclusive, a Assembleia Legislativa, nós já determinamos, a lei foi aprovada pela Assembleia e promulgada por mim esta semana passada, aliás, já não serão mais descontados consignados agora no mês de junho. Mas é muito importante aí que vocês aprovem amanhã, pelo que eu entendi, vocês vão aprovar essa suspensão amanhã no Senado, porque aí dá um caráter nacional. Até porque há uma discussão com a qual nós não concordamos, mas há uma discussão que seria competência exclusiva do Congresso Nacional, legislar sobre esse tema da questão dos consignados. A partir do momento que vocês decidirem lá, inclusive acaba com a discussão quanto à possível inconstitucionalidade da lei do Estado do Maranhão que suspendeu o pagamento dos consignados por 90 dias. E tu me conhece um pouquinho, o que mais me eu fico mais pensando assim, a forma como é tratado os assuntos, porque eles poderiam pelo menos, Otelino, disfarçar. Um dos vídeos que fizeram para tentar me atacar quando eu estava debatendo esse tema, e subestimaram, né, porque disseram que era só uma emendazinha de um senadorzinho, que isso não iria passar, e eu quero dizer que a gente conseguiu, foi a unanimidade, tanto que não precisou nem de votação nominal, o presidente, por votação simbólica, todos acompanharam, é que esse tipo de debate ele tem que ser franco. Não adianta a empresa de não sei o que real, não sei o que empresa tal, achar que ela, no final da história, está defendendo o outro lado do balcão. Então, assim, ela pode dar a opinião dela, é normal, faz parte. Agora, achar que atacando vão defender o seu negócio ou defender o que estão pensando, então é piorando. Por quê? Porque vai chegar a hora que, se Deus quiser, nós temos que acabar, além desses juros abusivos que tem no Brasil, que é só aqui que tem isso, a taxa Selic está aí, menos de 3%. E aí você pega quanto é que está a taxa do cheque especial, quanto é que está a taxa do cartão de crédito. Outro absurdo. E aí você pega um aposentado, hoje, que está mais do que nunca sobrecarregado dentro de casa, porque lá tem gente que perdeu o emprego na sua casa, tem gente que está sem bico. E aí o que acontece? Todo mundo na casa dele. Para ele fazer o quê? Acompanhar ali, ficar segurando o dia a dia, ficar bancando a sua família, e é uma rede de família, óbvio. Agora, na hora que você compromete tudo isso desse aposentado ou desse trabalhador, como é que fica depois a vida dele? No outro mês, agora estão querendo lá para comprometer o saláriozinho dele. E no outro mês, quando ele receber só 500, 600 reais? Quem é desses que estão protegendo eles, que vão lá levar remédio para ele poder comprar? Porque a vida segue. Né? São 5, 7 anos para ele pagar essas contas. Ou seja, são juros muito altos e avançamos muito. Não dá para você achar que vai chegar do jeito que fizeram e todo mundo ficar calado. Essa nova cara do Congresso que está aí é uma cara que não está mais, ela não aceita mais lobby, não vai aceitar mais pressão de quem quer que seja, e nós vamos fazer o que é correto. Vai chegar a hora que o seu servidor, o trabalhador, vai poder receber o seu dinheiro todo mês ali, integrar, e ele fazer com esse dinheiro o que ele quiser. Agora, não achar que vão defender interesses fazendo qualquer tipo de mobilização que venha tentar nos intimidar. Repito, de onde nós viemos, contra quem nós lutamos e derrotamos, está longe de fazer a gente recuar nas nossas bandeiras. O Everton, quem tem história de luta, quem construiu mandatos da forma que nós construímos, não tem medo de debate, não tem medo do enfrentamento e nem mesmo de enfrentar opiniões divergentes. Quando nós estávamos tramitando a lei que determinava a redução das mensalidades aqui no Maranhão, as minhas redes sociais, em determinado momento, eu passei a sofrer um bombardeio que estava muito claro ali, que era algo orquestrado por um segmento que estava fazendo lobby para tentar nos constranger. Foram nas minhas redes, nas redes de todos os deputados estaduais, e nós fizemos aquilo que deveríamos ter feito. O quê? Aprovamos uma lei que defende os interesses da sociedade. Nós não estamos nos parlamentos para defender lobbies específicos. E nós temos que ter sempre a coragem de tomar decisão.
E eu vou te interromper. Olha que eu sou a favor do lobby, tá? Tem que legalizar o lobby no Congresso Nacional, como é nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque como a política está criminalizada, Otelino, você precisa saber quem é que você está recebendo. Às vezes você recebe no seu gabinete alguém que não está legitimamente... ele não foi designado de forma legítima por determinado interesse, categoria, e aí o cara está fazendo uma conversa ali que no final vai te complicar. Ou seja, se você legalizar o lobby no Brasil e ter especialistas de cada área, que o dono de segmento de universidade, de escola particular, ele contratar um escritório que é especialista nessa área e que ela possa despachar por você, eu não vejo problema nenhum. Tá? Por exemplo, os donos de negócios que ganham dinheiro ou que prestam dinheiro no Brasil, se eles tiverem lá uma representação que queira vir conversar, não tem problema nenhum, você sabe que eu recebo e eu converso. Agora, eles contratarem ou robô, ou contratar funcionários, ou mobilizar de forma maldosa pessoas para te atacar, achando que isso vai recuar, eles estão arrumando uma grande agenda para eles. Por quê? Porque aí, nesse caso, a gente vai para cima. Nós vamos para cima porque hoje 35 ainda é abusivo, nós temos que lutar para baixar para 20, para 10. Ou seja, deixar mais margem para o trabalhador receber o dinheiro dele, é isso que nós temos que fazer. Né? Não a forma como estão querendo fazer, que aí piora. Eu concordo com essa tese do lobby que tem que ser discutida. E aqui no Maranhão, aqui na Assembleia, por exemplo, quando algum segmento do empresariado quer abordar algum assunto de interesse deles, eu digo, olha, não tem problema nenhum. Marco, recebo na Assembleia, converso, digo, olha, vocês têm todo o direito de dar opinião, de dar a sugestão. Se nós vamos acatar ou não, é uma outra história. Mas nós ouvimos representante de empresário, representante de trabalhador, todo mundo tem que ser ouvido num ambiente como o parlamento. No que diz respeito, por exemplo, a esse assunto das mensalidades, não só eu procurei os diretores de escola para ouvi-los, como nós fizemos uma reunião. Nós fizemos uma reunião remota, porque não podíamos mais conversar pessoalmente em razão da pandemia, e debatemos o assunto. Então, assim, concordo que depois precisa realmente avançar na legislação nesse sentido, porque não há por que ter vergonha de receber ou qualquer tipo de constrangimento a alguém que levante uma determinada bandeira. Receber, claro. é legítimo, ouvir, e depois vamos levar para o debate. E assim, eu recebi, por exemplo, nós aprovamos recentemente a lei que estabelece o zoneamento ecológico econômico do Estado do Maranhão, uma lei importantíssima para o Estado. Antes dela chegar na Assembleia, ela foi fruto de várias audiências públicas, discussões. Depois nós ouvimos sugestões já na Assembleia de segmentos diferenciados, inclusive de empresários, manifestaram opiniões, perguntaram, Otelino, podemos apresentar? Eu digo, podem. Aí me perguntaram, e vão passar? Eu digo, nem todas. Algumas sugestões foram acatadas, outras não, e eles perceberam que esse é o ambiente no parlamento. Mas acho que você tem razão, essa discussão sobre a legalização daquilo que se chama de lobby, ou seja, de segmentos organizados defenderem os seus interesses, ela precisa mesmo ser discutida no Congresso para que haja um ambiente de absoluta transparência e legalidade. Então, Otelino, muito bom conversar contigo mais uma vez, meu amigo. Nós estamos à disposição sempre para o diálogo respeitoso. E, claro, quem não se dá, ou quem não quer respeito, também não vem pedir, né? Eu vou estar aqui aberto para discutir, como eu faço com todos os sindicatos, com todas as associações, confederações, e mais do que nunca eu estou convencido, e a cada momento eu vou me convencendo mais que a luta vai ser boa, ela vale a pena, e nós vamos, mais do que nunca, evitar que passem qualquer tipo de abuso lá no Senado que venha atingir os nossos trabalhadores. Ontem também nós tiramos da medida provisória toda aquela reforma trabalhista que eles queriam fazer lá. Tá? Isso foi uma conquista importante, porque tentaram na verde e amarela esse pedaço que flexibilizava e precarizava o direito do trabalhador, atingia de cheio os bancários, né? Os trabalhadores, os bancários que estavam com muita preocupação, porque iam ficar aí reféns de uma legislação totalmente precarizada, além da classe trabalhadora como um todo. Então foi uma vitória importantíssima que nós tivemos, conseguindo tirar todo o artigo 32 dessa medida provisória, junto com o artigo 27, e com isso
nós conseguimos avançar. Então, o nosso tempo na live estourou. Quero te mandar aí um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho aí na Assembleia, junto com nossos deputados estaduais. Daqui para segunda-feira, caso eles queiram conversar um pouco, só nos combinar que a gente marca o horário para a gente terminar aí de fechar o relatório que eu quero fazer bem sucinto sobre a questão das eleições e tentar aí encontrar uma boa solução, tá bom? Prazer falar contigo. Até Valeu, breve. meu irmão. Um abraço. Um abraço, graças a Deus. Valeu.